Olá, amado irmão e irmã, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando um grande bispo e doutor da Igreja, que é Santo Afonso Maria de Ligório. E eu quero desde já te convidar a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e comigo ser um missionário, uma missionária que leva ao mundo a boa nova, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 36 até o versículo 43. São Mateus capítulo 13, do versículo 36 até o versículo 43. Acompanha comigo. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que depois vocês podem procurar na internet, tem muita coisa boa sobre a vida e as obras de Santo Afonso Maria de Ligório, um santo que eu quero muito bem. Tenho vários livros dele e eu tenho certeza que vai lhe ajudar muito na sua caminhada com Deus, na sua espiritualidade. Vamos agora ao Evangelho. Nós estamos ouvindo nestas últimas semanas as parábolas de Jesus. Eu não sei se vocês lembram, mas essa parábola do joio e do trigo nós escutamos em um dos domingos passados. Eu fiz aqui uma homilia. Se você quiser, você pode procurar, sobretudo no domingo, que você vai encontrar uma explicação mais aprofundada ainda sobre essa parábola do joio e do trigo. Porém, a palavra de Deus é sempre nova. E hoje, quando eu estava meditando e refletindo, os meus olhos recaíram sobre o final dessa parábola. Jesus mesmo explica a parábola, não precisa aqui eu explicar. Mas o final, quando Jesus fala do juízo final, quando separará o joio do trigo. E aqui, meus irmãos, minhas irmãs, cabe uma reflexão para cada um de nós. É muito interessante que, às vezes, a gente não para pensar que a nossa vida cristã, ela aponta não somente para a realidade do agora, mas também do ainda não. Existe uma disciplina na teologia que se chama escatologia, escatom, quer dizer os fins. Então, se a gente for olhar doutrinariamente, a nossa fé, ela é uma fé que ela é escatológica. Como assim, Frei? É uma fé que aponta para duas realidades, o já e o ainda não. Então, quando Jesus, por exemplo, diz
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Ou seja, eu já posso saborear a vida eterna aqui, nessa vida, nesse mundo. Porém, não plenamente. Ainda não plenamente. E Jesus hoje está falando do juízo final. Às vezes, a gente não para pensar que essa história, ela vai ter um fim um dia. Por mais longa que ela seja, ela vai ter um ponto final. A gente reza no nosso credo: Jesus há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, pare para pensar. Um dia, eu e você iremos para diante de Deus e vai acontecer o julgamento. E todos nós sabemos, se a minha vida foi uma vida de trigo, o trigo do evangelho, do amor, da esperança, do perdão, da misericórdia, da justiça divina, se a minha vida se baseou nos ensinamentos de Jesus, a minha vida é trigo. Então eu vou para o celeiro, que nós consideramos aqui como a vida eterna, como o céu, como a pátria celeste. Agora, se a minha vida foi joio, se eu guiei a minha vida a partir do mal, seguindo as orientações do autor do mal, que é o demônio, o que eu posso esperar? A condenação eterna. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, precisamos pensar, a nossa meta é o céu. A nossa meta é a vida eterna. Eu sei que, infelizmente, nós não falamos muito sobre isso para vocês. Nós não aprofundamos muitas vezes essas realidades da morte, do sentido da morte, do julgamento particular, do julgamento final, céu, inferno, purgatório. Às vezes, na cabeça de muitos católicos ainda é meio confuso. Porém, se você procurar bem, se você se interessar, a nossa doutrina nesse sentido é muito clara. E ela nos ensina isso. Um dia, eu e você estaremos diante de Deus e nós seremos julgados. Certamente julgados a partir da misericórdia e do amor de Deus. Porém, seremos julgados. E aí, diante de Deus não tem como mentir, não tem como se justificar. A gente, diante de Deus, somos o que somos. Eu estou sendo joio ou trigo? Precisamos parar e refletir. Peçamos ao Espírito Santo que Ele venha fazer da nossa vida inteiramente somente trigo e não o joio do mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.